Se é pra gente, tá até legal, povo de Deus. Mas se é pro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se é para aquele que tirou você do tremedal de lama e firmou sobre a rocha firme, se é para aquele que mudou a sua história, se é para aquele que fez tudo novo, se é para aquele que passou pela minha, a sua vida e tocou os nossos lábios e nos deu vestes de louvor, aplauda, aplauda o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é digno, aquele que é digno. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O que, igreja? Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Os teus filhos, somos os teus filhos. Declarei: o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Declara, igreja, que nós somos os teus filhos. Somos os teus filhos.
declare: Pai. O Pai me adotou, teu amor. Eu era órfão, hoje sou filho. Se isso é verdade na sua vida, declare: o Pai me adotou. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Meu Pai me ama, meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Vamos declarar um monte, Pai, esse amor. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Eu tenho um Pai que me ama assim. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Mais uma vez, declaro: o Pai me adotou. O Pai me adotou. Só os filhos, só os filhos, só os filhos. Aplaudam o Rei dos Reis. Obrigado, Pai. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
parte de cima. Vem comigo assim, ó. Mais alto, pessoal. Continua, continua, continua. Mais alto. Esse lado da igreja comigo aqui, ó. Reconhecemos quem tu és. Aqui, ó. Reconhecemos quem. Esse lado da igreja comigo. Tome o lugar de honrar. Tome o lugar de honrar. Levanta sua voz, igreja. Nós te damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra, toda a glória. Ao Cordeiro que foi morto. Mais uma vez, levante sua voz e declara mais alto. Nós te damos toda a honra, toda a glória. Nós te damos toda a glória. Que foi morto, mas ressuscitou. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja dos tempos de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição.
dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Mais uma vez, igreja, levanta o som forte.
santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino, mesmo que cobre o passado, o teu que sacia a fome, rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da glória, mais perto da
declare o mais forte que você puder. É você. Theo Hayashi, vem pra cá, homem de Deus, nesse primeiro período, nessa primeira sessão. Tá bom, cara, Theo. Glória a Deus. Continua de pé onde você está. Erga suas mãos onde você está. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar? Aonde você estiver, feche os teus olhos. Repita comigo: Senhor Deus, com toda a tua fé, diga: Espírito Santo, Tu és o meu ajudador. Eu dependo de Ti. Hoje, ó Deus, guia-me em toda a verdade. Espírito Santo de Deus, eu te dou permissão, eu te dou liberdade. Traz o teu confronto, traz o teu consolo. Acima de tudo, Senhor, me transforma e renova em mim o primeiro amor, em nome de Jesus. Se você orou isso com fé, aplauda Jesus mais forte aonde você está. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar. Aqui na Rocha é diferente, né? Você tem água de coco. Glória a Deus por isso. Gente, é sempre muito bom estar de volta com vocês. Estava com saudade de vocês. Última vez que eu estive aqui na Rocha não existia esse mezanino. Eu acho que a última vez que eu estive aqui na Rocha não existia nem a escola Rocha, né? E eu vejo já aquilo que Deus já vem fazendo, que alegria. E eu sou tão grato por ter pessoas que nem os seus pastores aqui da Rocha. Pastor Fred, um amigo, irmão meu, muito obrigado pelo convite. Todo pastora também e toda a equipe pastoral aqui da Rocha. Será que vocês podem aplaudir de gratidão os seus pastores? Glória a Deus pela vida deles. Amém. Eu quero rapidamente fazer aqui algumas burocracias, depois a gente já vai entrar na palavra. Eu quero rapidamente só falar, a gente trouxe aqui alguns materiais do Dunamis. Quem aqui conhece o Dunamis? Tá, o pessoal aí então conhece. A gente está trabalhando já com os universitários já faz alguns anos. No início desse movimento, uma das mensagens que mais pautou aquilo que Deus estava fazendo era esse livro aqui chamado Next Level. Fala comigo, Next Level. É em inglês para próximo nível. Quantos aqui creem que Deus tem um próximo nível para você? E aqui a gente fala sobre o teu próximo nível. Fala comigo, o meu próximo nível vai começar no final da minha zona de conforto. Quem quer crescer aqui? Se você quer crescer, você tem que estar disposto a sair da tua zona de conforto. Quem está disposto a isso? Eu falo sobre as chaves bíblicas para você sair da tua zona de conforto e alcançar o próximo patamar em Deus. Eu também trouxe esse aqui chamado Nada Mais Importa, que minha esposa Júnia Hayashi escreveu. E por sinal ela manda um beijo para todo mundo. Está lá em casa com os meninos. Mas fala sobre uma vida de entrega. Se você está começando a tua jornada com Jesus, ou conhece alguém que está nesse início de jornada, eu quero recomendar esse livro para você. Um livro que fala sobre viver de uma maneira até que nada mais importa a não ser Jesus. E também um livro que tem me impactado bastante é o livro que transforma nações. E obviamente o título desse livro não diz respeito ao próprio livro, diz respeito à
Bíblia. Quantos aqui amam avivamento? Levanta a mão se ama avivamento. Quem ama transformação, levanta a mão. Isso aqui são relatos de avivamentos na história da igreja, que foram avivamentos que culminaram numa reforma, numa transformação. Foi escrito pelo Loren Cunningham, é um dos meus mentores, é o fundador da Jocum, um senhor de 87 anos de idade. E assim, tem muita pérola preciosa aqui. Eu quero recomendar a você que ama avivamento, quer ler e estudar sobre avivamentos, esse livro que transforma nações. E finalmente, a Bíblia Dunamis. Se você acompanha o Dunamis aqui, isso aqui é a mesma Bíblia que a gente também disponibilizou no The Sand. E aqui tem também para você que é um jovem, ou você que conhece jovens, quero recomendar para você Bíblia Dunamis. Está tudo lá atrás. E tem os comentários de jovens líderes aqui também. E tem uma perspectiva que eu acho que vai ajudar bastante você que é um universitário ou um jovem profissional. Então abençoe alguém hoje, amém? Fala para quem está do teu lado, que bom que está do meu lado. Fala assim, eu estou sentindo algo sobre a tua vida. Diz assim, ó, é o espírito da generosidade. Então depois do culto, entre as sessões, vai lá e me abençoa. E volta rapidinho, porque depois o pastor Silas Malafaia pega o segundo tempo. Quem está com fome por mais de Jesus hoje aí? Glória a Deus. Então abre aí comigo Esther capítulo 4. Esther capítulo 4. Sabe, uma das coisas que eu tenho entendido do Senhor e tem realmente pautado a nossa jornada como Zion Church, que é a igreja que eu e Júnior pastoreamos a partir de São Paulo e em outras localidades também, e também o Dunamis, tem sido nós trabalharmos sempre com um fim em mente. Sabe, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em qualquer coisa, é importante que você trabalhe com um fim em mente, não é verdade? E muitas vezes eu conversando com alguns jovens líderes e jovens cristãos, discípulos de Jesus, quando eu converso sobre o fim em mente, qual que é o nosso objetivo, eu fico espantado com que, quando eu escuto falar que eu vou viver para Deus, o que é verdade, você deve viver para Deus. Eu quero viver para a glória de Deus, amém, viva para a glória de Deus. Mas hoje eu quero ser um pouquinho mais, talvez objetivo, nos meus minutos que eu tenho hoje aqui. E uma das coisas que eu tenho carregado e tenho tentado transmitir às pessoas ao meu redor, é nós sermos bem objetivos na nossa jornada com Jesus. Quando eu penso sobre ter o fim em mente, eu começo a lembrar de Gênesis 1, 26. Eu sei que você está com a Bíblia aberta em Esther 4, mas se você puder, anota aí Gênesis 1, 26 a 29. É o que nós chamamos de um mandato cultural. E tudo começa num jardim. A nossa história como filhos de Deus começa num jardim. Eu escutei uma vez um homem de Deus dizer: tudo começa no jardim para que viesse a culminar numa cidade, que é um polo cultural. E quando eu começo a pensar sobre isso, a Nova Jerusalém, a cidade que desce, uma cidade completamente restaurada, eu entendo que aquilo que o primeiro Adão tinha a oportunidade de fazer, que era justamente multiplicar, frutificar, era algo que ele deixa a peteca cair. E o segundo Adão, que é, quem é o segundo Adão? Adão? Jesus, ele vem e ele traz aquilo que nós chamamos de grande comissão. Quantos aqui já ouviram falar de grande comissão? Levanta a mão se ouviu falar esse termo, a grande comissão. Você vai encontrar dois textos na Bíblia sobre a grande comissão. Você vai encontrar em Marcos 16 e também em Mateus 28. São Marcos traz uma perspectiva da grande comissão, que São Mateus traz uma outra perspectiva. Mas uma das coisas que a gente entende é que quando Jesus morre, ele é sepultado, ele ressuscita e ele está prestes a ascender. Ele entrega para nós discípulos uma comissão. E nessa comissão, que é uma missão, ele está falando: olha, retome aquilo que foi perdido no jardim. O que foi perdido no jardim?
foi perdido no jardim um senso de governo, de trazer o céu refletido na terra. É por isso que Jesus ensinava a gente a orar de uma maneira muito específica. Ele falava: venha a nós o teu reino. Lembra disso? Pai nosso, seja feita o quê? A tua vontade. Você concorda que vontade é desejo? Qual que é o desejo de Deus? O desejo de Deus continua o mesmo desejo que tinha lá no jardim, em Gênesis 1, que era: eu vou te dar um jardim, homem, e eu quero que você venha frutificar e multiplicar, para que esse jardim, que é um reflexo do céu na terra, venha então crescer e venha então encher todo esse globo terrestre. Para pensar que Deus nos deu um jardim, e a ideia inicial, a ideia original de Deus, é que nós viéssemos então a ser bons mordomos daquilo que iria crescer e se expandir. Então Jesus, ele fala assim: olha, eu vou retomar aquilo que Adão perdeu no jardim. Eu quero que você venha pegar aquela missão novamente e fazer discípulo das nações. Quando eu falo, eu quero dizer sim à missão de Deus, e eu quero cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Talvez é a pergunta que mais é feita para mim enquanto eu falo com jovens, e também não só jovens, tantas pessoas. Então, o que Deus espera de mim? Deixa eu te falar o que Deus espera de você. Deus espera que você venha frutificar. Amém? Deus espera que aquilo que está na tua mão venha multiplicar, venha frutificar. E a maneira como isso acontece é quando você faz discípulos. Agora, em Marcos 16 existe a ênfase: fazei discípulo das nações, ou melhor, de pessoas. Em Mateus 28 existe a ênfase de fazer discípulo das nações. Então, quando você pega aquilo que, o punhadinho ou pedacinho do céu que você já tem, e você vai multiplicando e frutificando, aonde for que você estiver, na tua família, aonde você estuda, no local do teu trabalho, aonde você malha na academia, você está levando e multiplicando, fazendo discípulos e fazendo discípulo de nações. Faz sentido? Por isso que eu acredito que um avivamento genuíno, eu perguntei quantos aqui amam o avivamento. Eu acredito que o avivamento genuíno, ele tem que culminar numa reforma social. Ele precisa chegar num lugar de transformação. E hoje eu quero passar por 3 conceitos bíblicos de transformação. Porque se você não está percebendo, Deus está fazendo algo incrível no Brasil. Quem concorda comigo? Deixa eu falar de novo. Deus está fazendo algo incrível no Brasil. Eu não sei se você percebe isso. Eu também não sou o mais experiente, mas uma coisa eu sou. Eu sou rato de igreja. Tem uns ratos de igreja aqui? Sabe, eu cresci na igreja. Desde o meu primeiro domingo eu já estava na igreja. Falo para as pessoas: eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor, eu sou sobrinho de pastor, eu sou primo de pastor. Tudo lá em casa era pastor. Até o cachorro era um pastor alemão. Tudo era pastor, então não tinha como, eu era rato de igreja. Então a minha vida inteira, o que eu conheço é a igreja. E quando eu começo a perceber o que Deus está fazendo hoje na nação, realmente é uma coisa diferente do que já aconteceu no passado. Concorda comigo? Se você está andando com Jesus, mano, mais de 10 anos, mais de 20 anos, você sabe o que eu estou falando. Agora, a pergunta é: esse embalo que nós sentimos na nação, quantos entendem que existe um embalo espiritual no Brasil hoje? Levanta a mão. Para onde que isso está indo? É justamente isso que eu faço essa pergunta. Para onde que nós estamos indo? Qual é a linha de chegada? Eu estou aqui para dizer para você que a linha de chegada é até que, como aquele versículo em Apocalipse, os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Cristo. Esta é a linha de chegada. Quando a gente começa a entender o estabelecer do reino de Deus aqui nessa terra. Faz sentido? E para isso, nós estamos como igreja, não enxergando esse embalo para crescermos os nossos ministérios. Não, é para vermos transformação. Então hoje, rapidamente, eu quero entrar em Esther capítulo 4, versículo 13. Se você conhece essa história, eu vou só revisar rapidamente. Esther, uma garota judia casada com o rei da Pérsia. E a Pérsia, na época, potência mundial, tinha influência sobre Israel. E Israel estava sob a ameaça de um genocídio.
Porque um dos conselheiros do rei da Pérsia armou para que os judeus fossem então completamente destruídos. E Esther, que era órfã, foi criada então pelo seu tio ou pelo seu primo Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tua tradução. E ela era ela sempre foi uma garota linda, foi a menina mais bonita do colégio, sempre crescendo. Ela ganha então um concurso de beleza. Ela então, por conta de ter vencido esse concurso, casa com o rei. O rei não sabe que ela é judia, ninguém sabe que ela é judia. E todo mundo reconhece ela como uma mulher linda, sábia, carismática ao lado do rei. E o rei então está prestes a concordar com esse esquema de genocídio. E o seu tio que criou ela está do outro lado, fora do palácio, tentando entrar em contato com a Esther. Porque se tem alguém que pode fazer a diferença para o povo de Israel, é a rainha Esther. E ela está começando a dar passo para trás. Ela está começando, que nem a gente fala na gíria, pipocar. E quando ele percebe, ela está amarelando, ela está pipocando. Aí a gente entra no texto de Esther capítulo 4, versículo 13. Quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, e a resposta dela era: olha, não tenho muito o que fazer, não é como se eu tivesse autonomia. Veja bem, eu estou aqui no palácio, mas não é assim, tio, não é assim, Mordecai. Mordecai diz: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Vira para quem está do teu lado e fala assim: quem sabe que não foi para um tempo como este que você está aqui. Sabe, Mordecai estava tentando lembrar Esther da vocação que ela carregava. Agora Esther, ela estava bem consciente de onde ela estava. Ela fala assim: olha, eu estou aqui no palácio do rei. E aqui Mordecai, ele está dizendo: olha, não pense que pelo fato de você estar aí dentro no palácio do rei, com os tapetes persas, com os cristais, com os talheres de prata, com as cortinas lindas. Deixa eu te falar uma coisa, Esther. Você está dentro do palácio do rei, mas não se esqueça que quem sabe é para um tempo como este que você está aí. Fala comigo, influência. Sabe, todos nós temos um raio de influência. Esther tinha um raio de influência. Hoje em dia a gente fala muito sobre influência. Eu diria, muito influência aqui, não é verdade? Então hoje você tem influência digital, até se tornou uma profissão. Digital influencers. Tem influenciadores digitais, eles fazem dinheiro com isso, bastante dinheiro alguns. Agora a influência pode ser pelo fato que você tem muito cifrão na tua conta bancária. Então você é uma pessoa influente. No caso da Esther, ela era influente porque, vamos dizer, começou sendo influente porque ela tinha um talento, um dom natural, que era a sua beleza, o seu carisma. E algumas pessoas nascem com dons, elas são pessoas influentes. Eu não quero saber se você gosta ou não gosta, se você concorda ou não concorda com o Neymar, mas aquele garoto, ele é talentoso, concorda comigo? Ele nasceu com aquilo, ele pode treinar a vida inteira, a pessoa tem que nascer com aquilo. Então a pessoa que nasce com talento, ela se torna influente. A pessoa que tem a oportunidade de estudar e se aplica e começa a colecionar então diplomas na parede, o conhecimento dela pode trazer influência. A pessoa que tem uma fama, ela é conhecida, ela tem influência. Não tem nada de errado você ter influência. Hoje em dia nós prestamos bastante atenção à influência. Quantos seguidores você tem nas redes sociais? O que é que você tem que é a tua influência? A fama. Hoje em dia, você pergunta para um adolescente: o que é que você quer ser quando você crescer? E o cara fala: quero ser famoso. Antigamente você perguntava para mim: o que você quer ser? Eu falava: quero jogar no São Paulo. E nunca fui bom o suficiente para jogar bola. Então daí você pergunta na igreja: o que você quer ser? Quero ser baterista, não é isso?
Hoje em dia você pergunta para o moleque da igreja: ei, o que você quer ser? Quer ser famoso? O que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo que está no alcance dele para ser famoso. Porque hoje a obsessão está na influência. Esther estava muito consciente da sua influência. Só que Mardoqueu, ele não estava tão preocupado com a influência dela. Ele estava preocupado se ela tinha a sobriedade de entender o momento, discernir os tempos. Ele falou assim: Esther, quem sabe não foi para um tempo como este que você está aí nesse palácio. Eu sei que você é influente, Esther, mas pensa no teu propósito, pensa na tua vocação. Já parou para pensar o tempo que você vive, que você poderia ter nascido em 1822 e não está vivo hoje, que você poderia ter nascido na Sri Lanka ou na Singapura, mas você nasceu para estar vivo em 2022 no Brasil? Alguém já pensou nisso? Por quê? Por quê? Por que você está vivo no Brasil em 2022? Quem sabe não foi para um tempo como este? Se você puder, abre comigo aí em 2 Samuel capítulo 11. Em 2 Samuel capítulo 11 tem uma outra história de um cara muito influente. Esse cara, você conhece, é o rei Davi. Em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, fala da influência do rei Davi. Diz assim: olha, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Se você não achou, eu estou em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Olha, só nesse texto você vê que o cara é muito influente, porque você conhece Davi na época que ele lutava com gigantes, o gigante Golias, você lembra disso? E naquela época ele não tinha um exército. Naquela época ele mal e mal tinha uma armadura que cabia nele. Ele tinha o quê? 5 pedras, uma funda e muita coragem. Esse Davi, ele foi ganhando influência, concorda comigo? Ele ganha tanta influência que agora, no versículo 1, ele chega no momento que ele fala assim: olha, eu não vou mais para a guerra, eu estou influente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou enviar Joabe. Aí Joabe, pega os meninos aí, bota aí os armamentos aí, vão vocês para a guerra. E o cara é tão influente, o cara tem um exército tão forte, ele militarmente está no outro patamar, bem diferentemente do que ele era antes. E agora eles, versículo 1, derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Olha só essa frase: mas Davi permaneceu em Jerusalém. Esse cara é bom, velho. O cara é influente, o cara fica em casa no palácio e ele ganha guerras. Cara influente. Mas sabe o que eu comecei a entender? Que talvez o tendão de Aquiles de Davi está na primeira frase desse versículo. Olha só a primeira frase do versículo 1. Diz que na primavera, fala comigo, na primavera é a época em que os reis saíam para a guerra. Para pensar nisso. Davi, ele tem muita influência, mas eu fico perguntando, por mais incrível que seja o raio de influência de Davi, qual que é agora, nesse momento, o raio de visão de Davi? Porque o propósito de Davi não é para estar em Jerusalém, no seu palácio. Porque se você for seguir o texto aqui está dizendo que primavera é a época em que os reis precisam ir para a guerra. Já parou para pensar que às vezes você pode ser tão influente, mas tão influente, que você deixa de cumprir o teu propósito? Esther estava tão influente, que de repente aí o primo dela fala: ei, para um tempo como este. Você esqueceu, garota, por que você foi parar aí dentro nesse palácio? Eu sei que você tem bastante influência, Esther, mas será que você está enxergando a visão, o propósito, a vocação que Deus pôs dentro de você? Davi, eu sei que você é influente, você é tão influente que você manda as pessoas para a guerra e eles conquistam territórios enquanto você está aí chupando uva no palácio. Mas será que você já percebeu, Davi, que reis precisam estar no campo de batalha durante a primavera? Não é a visão e não é o propósito de Deus que os reis fiquem nos seus palácios durante a primavera.
E daí no versículo 2, continua o texto. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço, então, ele viu uma mulher muito linda tomando banho. O que está acontecendo aqui? Davi tinha que estar onde? No campo de batalha, não é verdade? Mas ele tem muita influência. Ele tem tanta influência que ele tem um baita de um terraço. Ele tem uma cobertura. É a cobertura real. Ele devia ter aquela piscina com borda infinita. E ele está lá curtindo, enquanto Joabe está lá matando os inimigos dele. E ele está lá curtindo a piscina. E aquele dia, no terraço do seu palácio, ele olha e vê então a tentação desnecessária. Por que desnecessária? Porque se ele estivesse cumprindo a visão dele, ele não estaria naquela posição que o derrubou. Quando você tem influência desse tamanho e visão desse tamanho, você tem, então tem aqui uma zona de discrepância. Olha isso aqui. A tua influência, ela sobrepuja a tua visão. O que seria, Theo, a zona de discrepância? Seria o lugar onde você tem mais dinheiro do que visão. Seria o lugar onde você tem mais fama do que propósito. Seria o lugar onde você tem mais conhecimento do que revelação daquilo que Deus é. É o lugar onde você tem uma plataforma tão gigantesca, mas você não tem para onde impulsionar o povo. Davi, ele deixou de alguma maneira a sua influência crescer e sobrepujar a sua visão. E aqui, Esther estava na mesma posição e seu primo Mardoqueu está falando, olha, para um tempo como este. Sabe, eu comecei a perceber que tem muitas vezes lugares onde eu vejo líderes que caem, porque em algum momento não se deram conta que a sua influência, que começou tão pequenininho como uma funda em 5 pedrinhas, ela cresce, cresce, cresce e vai além daquilo que é a vocação que Deus nos pôs. Então eu comecei a pensar, Deus, a minha versão que agrada o Senhor não é um Theo Hayashi super influente, não é um Theo Hayashi que está mandando outros para ir para a guerra e eu aqui no terraço curtindo a vida. Você pode perguntar para minha esposa e ela vai concordar que a melhor versão do Theo Hayashi é um Theo Hayashi desesperado por um milagre. Eu nunca vi alguém desesperado arrogante. Eu nunca vi alguém que precisa de um romper de Deus andar por aí com autossuficiência. Quantos aqui amam milagres? Quem gosta de milagre? Eu gosto de milagre. Seja sincero, quem gosta de milagre? Mas deixa eu te falar o que você não gosta. Você que levantou a mão e falou assim, eu gosto de milagre. Eu concordo, eu também gosto de milagre, mas eu também acho que comigo e com você é igual. Você não gosta daqueles 5 minutos ou 5 segundos que antecedem um milagre. Aquilo lá você não gosta. Porque naquele momento você está desesperado. Você vai falar assim, Deus, se o Senhor não intervir, vai ser um fracasso. Sabe o que eu estou falando? E a pergunta que eu faço é, será que nós estamos dispostos a viver de uma maneira onde nós estamos constantemente dependendo de Deus por um milagre? Porque para mim é muito claro, ou você vive dessa maneira onde a tua influência é maior do que a tua visão, ou você vai viver um lugar onde eu não concordo você falar, Deus diminua a minha influência. Pelo contrário, eu acho que Ele tem que continuar crescendo a tua influência assim. O que a gente pode pedir para Deus é, Deus aumenta mais a minha visão. Eu quero manter a minha visão além da minha influência. Porque quando eu tenho uma visão além da minha influência, sabe o que isso me põe? Me põe numa posição de um andar de fé. Deixa eu te dizer uma coisa, para você que é talentoso, para você que é influente, para você que é dotado, para você que é conhecedor, para você que é famoso, para você que é próspero, o lugar seguro na tua vida é uma visão que é além da tua influência. Sabe, uma visão onde os teus recursos não são suficientes, porque naquele lugar você está em humildade. E quando eu começo a ler as estatísticas
que órgãos não cristãos, mas seculares, falam acerca da igreja evangélica do Brasil, eu me preocupo um pouco. Porque eles dizem que em 2030 nós seremos 45% da população. E que em 2032 nós já seremos 51% da população. E a pergunta que eu faço é: será que nós estamos num lugar como igreja evangélica nessa nação, como juventude evangélica do Brasil, que vamos saber lidar com tamanha influência? Eu não estou falando, Deus, tira os números da juventude evangélica brasileira ou da igreja de Cristo no Brasil de maneira alguma. O que eu estou orando é: Deus, alarga a minha visão. Porque 51% da população brasileira é muito dinheiro. 51% da população brasileira é muito voto. 51% da população brasileira é muito talento. É muita fama. Eu tenho perguntado, Deus, será que eu tenho uma visão que vai sobrepujar aquilo que nós vamos viver nos próximos 10 anos? Será que nós, como igreja de Cristo, temos uma visão que vai além do nosso próprio umbigo, que vai além das 4 paredes da igreja, que vai além da nossa denominação, que vai além daquele nosso reduto? Deus, fala comigo, alarga a minha visão. Quando a gente fala sobre transformação, a gente fala sobre uma igreja que vai discipular uma nação, nós precisamos de uma igreja que tem mais visão do que influência. De maneira alguma peça para Deus diminuir tua influência, peça para Deus alargar a tua visão. Será que você pode fazer isso agora? Fala assim, Deus, alarga a minha visão. Fala assim, Deus, eu quero sonhar os teus sonhos. Pai, eu quero correr atrás daquilo que faz teu coração bater. O segundo conceito de transformação que eu quero dividir com você se encontra lá em Daniel. Então você tem uma jovem, Esther, passando por esse processo de alargar a visão além da sua influência, que é extremamente necessário para você ser então um reformador, um avivalista, um transformador que leva a transformação do reino. E aqui você tem Daniel, um cara que aos 16 anos de idade foi pego escravo como uma propriedade da Babilônia agora, castrado. Esse cara que está sendo agora, a sua cabeça dele está sendo lavada pelas doutrinas da Babilônia. No versículo 8 de Daniel 1, eu quero que você leia isso. Daniel, que está passando por esse processo, ele se encontra num lugar onde ele enxerga todos os manjares do rei. Versículo 8 diz: Daniel, contudo, decidiu, fala comigo, propositou em seu coração. Tem uma versão que diz: Daniel propositou em seu coração. Eu amo essa versão. Você talvez tenha decidiu em seu coração, mas Daniel, ele encontra no seu coração o seu propósito. Ele se posiciona no seu coração, no seu íntimo. Ele fala assim: eu não vou me tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Para pensar, tudo começa, fala comigo, tudo começa no meu coração. Por isso que essa canção que o Brunão estava cantando agora sobre a igreja avançando, e fala, Deus, reaviva e começa no meu coração. A revolução que você vai ler no livro de Daniel, que acontece na Babilônia, começa onde? No coração de um jovem, no coração de um filho de Deus. Ele fala assim, olha, eu vou começar propositando no meu coração. Ele começa a olhar todos aqueles manjares, ele começa a ter o entendimento dos rituais pelos quais aquelas carnes passaram, aqueles manjares passaram. Ele fala assim, eu não vou me contaminar com essa perversão. Ele determina no seu coração, vou viver de uma maneira santificada. Faz sentido? Ele começa com o seu coração, versículo 11 do mesmo capítulo. E Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias, que nada mais é do que Sadraque, Mesaque e Abednego: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E depois compare a nossa aparência. Fala comigo, a nossa aparência. Começa com eu, daqui a pouco estamos no nós. Ele fala assim,
compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Sabe, começa no individual. Mas de repente, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles olham a maneira como Daniel está se portando na mesa do rei. Eles falam: Daniel, você não vai comer? Não. O que aconteceu? Vem cá. Esse tipo de carne passou por isso, por aquilo. Isso aqui passou em rituais assim, assim, assado. Isso aqui é resultado de crenças assim, assim, assado. E daqui a pouco, o coração de Sadraque, Mesaque e Abednego também estão sendo propositados de acordo com o padrão de Deus. Faz sentido? O que é isso? Fala comigo, discipulado. Ele pega 3 caras mais próximos deles e fala assim: ó, deixa eu falar para você o que o Espírito Santo está trazendo de convicção no meu coração. E daqui a pouco aquilo que começou com um coração começa a espalhar para 3 corações, tipo café. E daí, os 3 corações... Desculpa, estava fora do script essa. Agora são 4 corações. Estão propositados no propósito do Senhor. Sabe, eu comecei a entender que para a gente começar a ver uma mudança na nação, para nós começarmos a ver mudança nas nações, começa no individual e depois tem que começar a espalhar pela comunidade, e depois que espalha pela comunidade, capítulo 3, abre aí comigo, Daniel 3, versículo 28, os 3 hebreus, Daniel nem está mais nessa cena aqui, ele fez tão bom trabalho de discipulado, que esses caras aqui, eles estão se posicionando por si mesmos, e eles não vão se curvar à Babilônia, e aí eles são jogados na fornalha, e Nabucodonosor, enxergando o 4º homem na fornalha, reconhece Deus com os 3 hebreus, e diz: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos. Versículo 29, por isso eu decreto, fala comigo, decreto, que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. O que está acontecendo? Está acontecendo que algo começa no coração do indivíduo, espalha então para o coração da comunidade e depois chega finalmente num decreto nacional. Eu sou totalmente a favor de leis que defendem os valores bíblicos. Você também é a favor disso. Mas sabe o que eu comecei a entender? Que tem muita gente que quer cortar caminho. Eu não quero me posicionar por moralidade. Eu não quero ter que me sacrificar e viver em santidade. Também não quero nem me posicionar na mesa de jantar da minha família ou na roda dos meus amigos na minha universidade. Mas eu gostaria muito que o governo passasse uma lei moral. E deixa eu te falar uma coisa, não existe como a gente ver uma transformação genuína se não for de dentro para fora. Precisa começar no indivíduo, precisa passar por discipulado, até que nós alcancemos então uma massa crítica. E a massa crítica força o governo e o Estado, vamos passar uma lei, porque eles são muitos. Faz sentido o que eu estou falando? Um dos meus heróis da fé é um cara que não está na Bíblia, mas está na história da igreja. O nome dele é William Wilberforce. Não sei se você já ouviu falar de William Wilberforce, mas se você começar a ler a história desse cara, esse cara vai te inspirar muito. Por quê? Porque esse cara foi um abolicionista e um reformador. Na verdade, a história rápida aqui de William Wilberforce, ele nasceu numa família muito privilegiada, numa família de muita grana. Ele era um playboy de Londres. E quando ele estava um dia bêbado no bar, com 19 anos de idade, ele faz uma aposta com um amigo dele. E eles fazem uma aposta: quem consegue se eleger primeiramente no parlamento britânico? História de verdade, história verídica. E daí ele fala: eu vou tentar. E não é que o cara ganha. Ele ganha e foi, na época, e por muitos anos então, se tornou o membro do parlamento britânico mais jovem da história da Inglaterra. Daí ele entra, o primeiro dia que ele vai para o parlamento britânico, ele falava assim na biografia dele, que eu já li algumas vezes. Ele falou assim: eu não sabia nem o que eu estava fazendo aqui dentro. E depois de ficar lá no parlamento britânico, seguindo o protocolo, depois de 4 anos, ele começou a entrar numa crise.
E ele, na crise dele, falou: eu preciso de férias. E ele foi para a Riviera Francesa passar 3 meses. Nada mal, né? Tem a Riviera aqui, tem a Riviera Francesa. Qual que você prefere? Enfim, o cara estava lá na Riviera Francesa, meditando na vida, numa crise. O que eu estou fazendo? Eu sou um membro do parlamento, eu sou um jovem. Ele está com seus 20 e poucos anos. Tenho dinheiro, tenho influência. O que eu tenho que fazer? Como é que eu fui parar lá? Daí quando ele decide, eu preciso de Deus, ele chega a essa conclusão, nas férias dele. Ele volta para Londres, ele procura uma igreja. Quando ele chega numa igreja, ele conhece um pastor. O nome desse pastor era Reverendo John Newton. Talvez você nunca escutou falar do Reverendo John Newton, mas com certeza você já ouviu falar da canção que ele escreveu, Amazing Grace. Alguém já ouviu falar sobre essa canção? Graça Maravilhosa. John Newton escreveu essa canção porque ele antes era uma pessoa que fazia negócios vendendo escravos. E quando ele é atingido pela convicção do Espírito Santo, ele olha o navio negreiro que ele era o dono, e ele começa a chorar debaixo da convicção do Espírito Santo, e ele começa a falar assim: quem consegue me perdoar? Só uma graça maravilhosa. E a canção surge desse momento. Então John Newton agora ele já é pastor. Ele é um pastor que começa então a influenciar a vida de William Wilberforce. Para falar a verdade, ele fazia o discipulado com William Wilberforce. E esse membro do parlamento, ele começou a falar: ô pastor, o que eu faço da minha vida? Eu tenho tanta influência, o que Deus quer de mim? E um dia John Newton deu o melhor conselho para William Wilberforce. Ele falou: você vai começar a orar a seguinte oração. Você vai pedir: Deus, faz o meu coração doer com aquilo que dói no teu coração. É uma boa oração. Ele começou a orar: Deus, faz o meu coração doer com aquilo que dói no teu coração. De repente ele começou a olhar escravos lá na Inglaterra, lá em Londres. Ele começou a ter uma dor no coração. Ele começou a falar assim: é errado nós tratarmos os nossos irmãos negros de uma maneira como se eles fossem abaixo de nós, ou propriedade nossa, ou animais. Isso é pecado. Ele chega então, John Newton explica para ele porque isso era algo que vinha de Deus e que talvez essa fosse a causa da vida dele. Então William Wilberforce, ele começa a entrar com, sabe, esse ímpeto. Ele fala assim: eu já sei o que eu tenho que fazer, eu sei porque que Deus me deu tanta influência, eu sei porque Deus me pôs dentro do parlamento com uma idade tão jovem. Ele fala assim: eu vou lutar pela abolição da escravidão. Daí ele vai então no dia seguinte, depois da revelação, e ele tenta passar a lei no parlamento britânico, e de cara ele já é rejeitado. Bum, a porta bate na cara dele. Ele volta para trás e ele fala: o que eu tenho que fazer? Daí ele começa algo que é chamado de Clapham Sect, ou os Santos de Clapham. Era um clube que ele formou, e Clapham é um bairro nobre de Londres, e ele junta então os amigos deles, todos de privilégio, que vêm de famílias privilegiadas. Eles falam: e todos amam Jesus. Eles falam assim: vamos formar um clube aqui. Eles eram mais ou menos 70 a 80 jovens, todo mundo com grana, todo mundo amando Jesus, e todo mundo se perguntando: por que Deus nos deu tanta influência? Você pode estudar isso nos livros de história da igreja. E daí eles começam a orar e perguntar para Deus. E William Wilberforce se levanta como o líder deles. Ele fala assim: sabe o que a gente pode fazer? Nós podemos abolir a escravidão. Agora, eu quero que você pense em 70 a 80 jovens de 20 e poucos anos pensando que eles vão literalmente abolir a escravidão. Isso numa época onde ter escravos era totalmente legal. É algo tão longínquo. E eles se reuniram e falaram: vamos fazer isso. É isso que Deus nos chamou, vamos fazer isso. Então eles se juntam, eles falam: William, amanhã vai para o parlamento, tenta passar de novo a lei. E o William tentava passar a lei, ele era rejeitado. Mas sabe o que eles começaram a fazer? Falou: William, a gente entendeu, nós vamos aos finais de semana trabalhar por essa causa. E eles iam então aos finais de semana para um vilarejo, e lá naquele vilarejo eles achavam então uma igreja anglicana. Eles falavam para o pastor anglicano: a gente pode conversar com o senhor? Daí o pastor falava assim: pois não. Eles faziam uma pergunta: pastor, você tem escravos? E o pastor fala: tenho. Pastor, você sabe que você está em pecado? Não, imagina como que estou em pecado. Abre tua Bíblia. E eles então faziam aquilo que John Newton fez para William Wilberforce, e aquele pastor era convicto pelo Espírito Santo do pecado dele. Daí eles falaram: o que eu faço agora? Pastor, você liberta teus escravos, e domingo você vai entrar no teu púlpito e você vai fazer uma pergunta para a congregação: quem aqui tem escravos?
E quando as pessoas levantarem as mãos, você vai falar: vocês estão em pecado. E vocês vão falar assim: vocês precisam liberar seus escravos. E abra a Bíblia comigo, eu vou te ensinar por quê. Eles faziam isso todos os finais de semanas, de vilarejo a vilarejo pela Grã-Bretanha. E todo ano, William Wilberforce ia tentar passar a lei. Porta na cara. Você sabia que William Wilberforce tentou passar a lei 17 vezes no parlamento britânico, e todas as 17 vezes ele foi rejeitado. E finalmente, depois de ter feito tantas reuniões pelas igrejas anglicanas e pelos vilarejos e pelas cidades, eles alcançaram então um lugar onde a moralidade da Inglaterra começou a mudar, porque eles alcançaram massa crítica, onde as pessoas começaram a ter suas próprias convicções individuais, da comunidade, e eles começaram a falar: isso aqui tem que passar como um decreto nacional, isso aqui é errado, isso aqui é um pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Chegou um determinado momento que William Wilberforce, depois de 20 anos, fala comigo, 20 anos. 20 anos ele nessa causa para abolir a escravidão, ele vai lá e na 18ª vez, ele tenta passar a lei, e a lei passa. E quando a lei passa, 3 dias depois, ele morre. Agora, ele não estava vivo para ver o que aconteceu, porque quando a lei passou, todo o Império Britânico então aboliu a escravidão, e daí então a pressão está nos franceses. O Império Francês sente a pressão, o movimento abolicionista já estava surgindo em diversas partes do mundo, e porque a Inglaterra conseguiu passar, agora a pressão está na França. A França então abole a escravidão, e agora com a Inglaterra e com a França, com a escravidão abolida, a pressão cruza o Atlântico e vai para a América do Norte, e causa até uma guerra civil nos Estados Unidos. E agora os americanos vão abolir a escravidão. E porque os americanos aboliram a escravidão, aquilo começa a descer para o sul, América Latina, América do Sul, e finalmente também no Brasil. Isso é o poder de você fazer algo de dentro para fora, até que você alcance massa crítica. Eu sou totalmente a favor de leis morais, mas sabe o que eu sou mais a favor? Aonde nós alcançamos como sociedade um lugar onde a lei vem só proteger algo que já é o nosso valor. Deus está chamando uma igreja para fazer essa transformação. Nós falamos sobre você ter uma visão maior do que tua influência. Nós falamos sobre uma transformação que é de dentro para fora, do individual, da comunidade, finalmente no decreto nacional. E terceiro conceito que eu encontro na Bíblia sobre transformação de nações, está lá em Lucas capítulo 11. Se você puder, abre comigo e eu termino com isso. Lucas capítulo 11, versículo 24. Jesus está ensinando sobre expulsar demônios. Ele está ensinando aqui sobre libertação, e quando Jesus fala em Lucas capítulo 11, versículo 24, ele diz: quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando, diz: eu voltarei para a casa de onde eu saí. E quando ele chega, encontra a casa varrida e em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, eles passam a viver ali, e o estado final daquele homem se torna-se pior do que o estado primeiro. Para pensar nisso. Jesus, ele está ensinando, e alguns versículos antes ele fala: se eu expulso um demônio pelo dedo de Deus, eis que chegou a vocês o reino de Deus. Sabe, toda vez que você vê um espírito imundo sendo expulso de um lugar, você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de vermos a implementação do reino de Deus na terra. Jesus toma tempo para ensinar de fato o que acontece, a mecânica do exorcismo. Ele fala assim: olha, o espírito imundo sai, ele começa a procurar lugar árido para ele poder aterrissar. Ele não encontrando esses lugares áridos, ele pensa: deixa eu tentar voltar para o lugar de onde eu saí. E quando ele volta, encontra a casa varrida, adornada e um vácuo. Fala comigo, todo vácuo vai ser preenchido por toxicidade. Jesus estava ensinando isso. Ele estava falando assim: não permita vácuos. Ele está falando assim: olha, se você, eclesia, igreja, não discipular o mundo vai discipular você. Não tem campo neutro.
No reino de Deus só tem dois movimentos, de avanço e de retrocesso. Não existe o movimento de manutenção. E aqui Jesus está falando, o espírito imundo ele sai, mas se você não preencher rapidamente, ele volta. E quando Jesus nos dá a grande comissão, ele fala, ide, fazer discípulos das nações. Vamos olhar isso de uma maneira um pouquinho mais pragmática. Uma nação, uma sociedade, a palavra no grego original é etnes, pode pôr aqui. Toda nação, toda sociedade é composta de 7 esferas, ou de uma maneira geral, 7 esferas que compõem uma sociedade. Você vai ter a esfera da religião, ou da esfera da igreja, a esfera da família, a esfera da educação, você vai ter aqui a esfera da comunicação, a esfera da economia, do business, dos negócios, a esfera do governo, que é o setor público, judiciário, legislativo, executivo, a esfera da artes e entretenimento, que também contempla a celebração, esportes. Se for ver, é uma sociedade composta dessas esferas. E sabe, eu sou rato de igreja, que nem eu disse. Minha mãe me arrastava para tudo quanto é canto. Vigília, ato profético, congresso de batalha espiritual. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe junto com minha tia, e eles faziam aqueles atos proféticos, Neuza Tioca, e ela falava, vamos lá, a gente vai amarrar a potestade desse lugar aqui, vamos expulsar e vamos ungir a cidade. Eu entendo, concordo com tudo isso. Sabe uma coisa que eu comecei a entender? Que talvez aquela geração tinha que justamente amarrar um homem forte, jogar para fora, mas a minha geração tem que começar a preencher esses vácuos. Porque o que adianta eu expulsar aqui na área do governo o espírito da corrupção? E a gente aponta as mãos para Brasília, a gente unge lá Brasília, e sai espírito de corrupção, espírito de mentira, espírito disso e de roubalheira. Só que a gente não está levantando os nossos políticos para preencher aquilo como discípulos com DNA do reino de Deus. Então a gente se levanta falando assim, nós somos contra a ideologia de gênero, e eu também sou contra. A gente fala assim, na educação, nós somos contra essa agenda, isso, aquilo. Mas deixa eu te perguntar, são raras as igrejas que nem a Igreja Rocha, que tem a sua escola. Porque alguém tem que preencher esse vácuo. Faz sentido. A gente está jogando contra o espírito de ganância, esse espírito que é de avareza do mundo dos negócios. Mas quantos empreendedores estão surgindo com a mentalidade e teologia correta do que é dinheiro e a cosmovisão bíblica do que é gerar riqueza? Eu não estou falando de pessoas que estão te ensinando a fomentar um mamon que está aí batalhando pelo teu coração. Não, eu estou falando de um coração generoso, para entender, Deus é para gerar emprego, para abençoar famílias, para financiar o reino. Faz sentido o que eu estou falando? Nós temos como Pai o Criador dos céus e da terra. Existe alguém mais criativo do que o nosso Pai? Por que a gente não está vendo os artistas surgindo então nas artes e entretenimento? Por que a gente não está levantando pessoas que vão para pautar a tendência da arte sem se corromper com aquele mundo escuro que já está lá? E conseguem ser Daniéis na Babilônia, Josés no Egito, Estéres na Pérsia. Quando a gente fala sobre discipular nações, nós precisamos preencher os vácuos. Nós precisamos aumentar nossa visão para que ela seja maior do que a nossa influência. Nós precisamos fazer um crescimento da direção de dentro para fora, começando em mim. Não criticando, é o governo. Não, começa em mim. Depois minha comunidade. E depois vamos levantar e fazer um trabalho para ver decretos de acordo com a palavra. Mas também vamos preencher nossos vácuos, porque aquilo que Deus está fazendo nas 4 paredes dessa igreja precisa começar a impactar as estruturas da cultura da cidade de Bertioga, do litoral norte de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil. E é por isso que Deus levantou você, Rocha Church, para a grande comissão. Então onde você estiver, eu quero que você fique de pé. Eu quero orar com você hoje, porque eu creio que hoje à noite o Senhor está mais uma vez nos comissionando para algo que Ele comissionava os seus discípulos. Se você puder, abra seu coração, abra suas mãos também, como sinal de recepção daquilo que o Espírito Santo quer fazer. E eu quero orar com você hoje à noite.
Pai, eu quero te agradecer por cada filho teu, cada filha tua que está aqui na Rocha Church. Te agradeço, Senhor Deus, porque representamos famílias aqui, representamos aqui vizinhanças, cidades, regiões. Pai, nós pedimos agora, em nome de Jesus, como teus filhos e filhas brasileiros, aqui também do litoral e do estado de São Paulo, nós pedimos, Pai, que seja feita a tua vontade, assim aqui em Bertioga como é nos céus. Que seja feita a tua vontade em São Paulo como é nos céus. Pai, que seja feita a tua vontade no Brasil como é nos céus. Que venha o teu reino e usa-nos, Senhor Deus, para preencher os vácuos. Começa em nós a mudança que nós oramos e queremos tanto ver no Brasil. Começa em nós, começa na nossa família, começa, Pai, na mesa de jantar de casa. Eu quero clamar e pedir, Pai, que o Senhor venha alargar a nossa visão, que nós não venhamos nos tornar bêbados nas bênçãos. Queremos sobriedade, e nós dizemos hoje que as vozes de Mordecai, que serão enviadas como a voz do Espírito Santo, são bem-vindas, para nos lembrar, quem sabe não foi para um tempo como este, que você veio para esse mundo e para essa nação, em nome de Jesus, amém. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ritmo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Qual é a sua resposta hoje, igreja? E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Se nós iremos pra onde eu irei?
Teu